Olá, meninos e meninas do quinto ano, preparados para mais um dia de aula? Nossa aula hoje será de ciências e nós vamos estudar o sistema genital e saneamento básico. Vamos lá dar início à nossa aula de hoje? Façam a agenda 21/10/2020, disciplina Ciências, conteúdo o sistema genital e o saneamento básico, a atividade páginas 133 e 140. O sistema genital. Você sabe que o nosso corpo é formado por muitas células. Durante a puberdade, o corpo começa a produzir um tipo especial de células, cuja finalidade é a reprodução humana. O ser humano se reproduz, isto é, dá origem a uma nova vida, pelo encontro das células sexuais masculinas e femininas, o que pode acontecer no ato sexual entre um homem e uma mulher. Observe o sistema genital do homem. Então, como vocês podem observar na foto, essa foto, ela é o sistema genital do homem. E no sistema genital do homem, nós temos as glândulas seminais, a próstata, o pênis, a uretra e os testículos. Nesse sistema, os principais órgãos são os testículos, o pênis e a uretra. Os testículos produzem os espermatozoides, que são as células reprodutoras masculinas. Saindo dos testículos, os espermatozoides deslocam-se por meio de canais até o pênis, de onde são lançados para fora pela uretra. Então, esse é o sistema genital da mulher. Observem a foto. No sistema genital da mulher, nós temos as tubas uterinas, os ovários, o útero e a vagina. No sistema genital da mulher, os principais órgãos são os ovários, o útero e a vagina. Os ovários são os órgãos que produzem as células reprodutoras femininas, os óvulos. Ao sair de um dos ovários, o óvulo é levado para uma das tubas uterinas. Essa tuba, por sua vez, transporta o óvulo até o útero. Para que uma nova vida seja gerada, é necessário que o espermatozoide encontre o óvulo e penetre nele. Em uma relação sexual, os espermatozoides percorrem a uretra e deixam o corpo do homem pelo pênis, podendo ser depositados na vagina da mulher. Da vagina, eles sobem até o útero. Se um espermatozoide encontrar um óvulo e penetrar nele, ocorrerá a fecundação. O óvulo fecundado se transforma em célula-ovo e fixa-se no útero, que se prepara para recebê-lo. Ali, a célula-ovo começa a desenvolver-se, formando o embrião, que dará origem ao bebê. Se o óvulo não for fecundado, ou seja, se ele não se unir a um espermatozoide, não se fixará no útero. Nesse caso, o material formado pelo útero para receber o óvulo desprende-se e é eliminado com o sangue pela vagina. É a menstruação, que dura aproximadamente de 3 a 5 dias. O período que vai de uma menstruação a outra
chama-se ciclo menstrual. Esse ciclo dura em média 28 dias. Observem a imagem. Então, essa imagem, ela está mostrando os espermatozoides que vão ao encontro do óvulo. E assim vai acontecer a fecundação. E agora vamos ver o saneamento básico. Tratamento e distribuição de água, rede de tratamento de esgoto e coleta e tratamento de lixo são serviços necessários para que a população de um local viva bem e tenha saúde. Chamamos esses cuidados de saneamento básico. Sem saneamento básico, não há saúde. O tratamento da água. A água retirada de rios e lagos contém micro-organismos e impurezas que prejudicam nossa saúde. Por isso, nas grandes cidades existem estações de tratamento de água. Nessas estações, a água passa por um processo de purificação antes de chegar às torneiras de casas, hospitais, escolas e indústrias. Então, a água que é retirada dos rios e dos lagos, ela contém esses micro-organismos e impurezas que prejudicam a nossa saúde. Por isso, nós não podemos consumi-la diretamente dos rios e dos lagos, para que a água chegue tratada até a nossa casa e pronta para ser consumida por nós. Ela passa por um processo de purificação nas estações de tratamento. Então, só assim, só depois que ela passa por esse tratamento, por esse processo, é que ela chega até a nossa casa pronta para o consumo. Ao chegar à estação de tratamento, a água é filtrada para depois receber cloro e outras substâncias químicas que matam os micro-organismos causadores de doenças. Depois de tratada, a água é distribuída à população da cidade por meio de canos. Entretanto, como esses canos também acumulam impurezas, é importante filtrar ou ferver a água antes de bebê-la. Nos lugares em que não há estação de tratamento, a água precisa ser clorada ou fervida e filtrada. Então, infelizmente, ainda existem lugares onde não tem essas estações de tratamento. Então, o que a população deve fazer antes de consumir essa água? Ela deve ferver e filtrar para poder consumir com segurança. Observe a imagem. Então, essa imagem é uma estação de tratamento da água em São Paulo. A água passa por todo um processo para chegar até as nossas casas. A rede de esgotos. Os dejetos humanos, fezes, urinas, os resíduos industriais e a água fervida, isto é, que já foi utilizada, chegam até as águas dos rios, lagos e mares em forma de esgoto. O esgoto pode contaminar essas águas e o solo, causando doenças. Para evitar a contaminação, as grandes cidades possuem redes de esgoto. Em alguns lugares, o esgoto recolhido passa por uma estação de tratamento, para só depois ser lançado nos rios ou mares. Em lugares onde não há rede de esgotos, devem ser construídos fossas para recolher os dejetos. Elas devem ficar em terrenos mais baixos e longe dos poços de água para não contaminá-los. Observe a imagem. Então, essa imagem é uma estação de tratamento de esgoto. A coleta do lixo. Quando deixado ao ar livre,
O lixo não só polui, como também atrai animais que transmitem doenças. Que animais são esses? Que quando o lixo fica aberto, quando o lixo fica ao ar livre, que animais são esses que atraem e transmitem doenças? O rato, as baratas, os escorpiões. O serviço de coleta recolhe o lixo em caminhões especiais e o leva para depósitos ou estações de tratamento. Antes de ser recolhido, o lixo deve ser colocado em sacos plásticos ou em latas tampadas. Nos lugares onde não há serviço de coleta, deve-se enterrar o lixo de forma adequada e longe das fontes de água. Grande parte do lixo que é recolhido poderia ser reciclada ou aproveitada. O papel, o vidro, o metal são reutilizados para muitas indústrias, que os transformam no mesmo produto de origem. A reciclagem contribui para a diminuição da poluição e da contaminação do ambiente, assim como para a economia de recursos naturais. Então, nos lugares onde não há esse serviço de coleta, o que é que deve ser feito? O lixo ele deve ser enterrado e longe das fontes de água. Para quê? Para que não contamine as fontes de água daquele lugar. Tanto o papel como o vidro, o metal, eles são reutilizados por muitas indústrias que os transformam no mesmo produto que eram. E a reciclagem também contribui para a diminuição da poluição e da contaminação do ambiente. Observe a imagem. Então, a imagem está mostrando aí coletores. Cada um desses coletores, ele tem um papel fundamental. Um coleta só papel, outro vidro, metal, material orgânico. E agora vamos ver a sustentabilidade. O consumo crescente de energia e de elementos da natureza, como a água e os minerais, podem levar ao esgotamento dos recursos naturais em um futuro próximo. Os padrões atuais de consumo não poderão ser mantidos para que os limites de exploração dos recursos naturais sejam respeitados. Com essa preocupação, no ano de 1972, aconteceu a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano na Suécia. Nesse encontro, surgiu a ideia de se criar um modelo de desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, mas garantindo a capacidade de atender às das gerações futuras. Esse modelo foi chamado de desenvolvimento sustentável. Desde então, tem sido realizada uma série de encontros internacionais. Em 1983, por exemplo, a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada pelas Nações Unidas para propor meios de integrar o desenvolvimento à conservação ambiental, lançou o relatório O Nosso Futuro Comum. Observe a imagem. Brasil foi sede da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, conhecida por ECO 1992, e da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, no ano de 2012, ambas realizadas na cidade do Rio de Janeiro. Esses encontros reuniram representantes de vários países para conversar sobre o equilíbrio ambiental e para reconhecer o desenvolvimento sustentável como grande desafio da sociedade atual. Então, o Brasil foi sede dessa Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que era conhecido por ECO no ano de 1992, e também da Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável no ano de 2012.
Observe a imagem. Essa imagem ela está representando esse encontro, essa conferência que houve. A ECO 92 foi a primeira tentativa internacional para diminuir os impactos ambientais. Além da preservação dos recursos naturais, o desenvolvimento sustentável também visa promover a melhoria das condições de vida das populações pobres, as políticas de saneamento, o incentivo à diversidade cultural, a justiça social e o combate à fome. Essas medidas também são consideradas importantes para garantir a qualidade de vida das futuras gerações. E quando se trata de preservar o ambiente, as ações de sustentabilidade devem priorizar a redução do uso de recursos naturais e de produtos, como o aumento da reutilização e da reciclagem. E agora vamos praticar atividade páginas 133 e 140. Pause o vídeo, resolva as questões, depois pode dar o play e vamos fazer a correção. E agora vamos para a correção da página 133. Primeira questão. Complete as lacunas. Os testículos são os órgãos que produzem as células produtoras masculinas. B. O útero é o órgão no qual se instala o óvulo fecundado. C. A uretra é o canal pela qual os espermatozoides são lançados para fora do sistema genital masculino. D. Os ovários são os órgãos que produzem células reprodutoras femininas. Agora escreva nas figuras correspondentes o nome de cada estrutura descrita acima. Então, na primeira figura, ovários e útero, na segunda, uretra e testículos. Segunda questão. Complete a frase utilizando as palavras a seguir. Para a formação de um bebê, é necessário que aconteça a fecundação, que se dá mediante a união do óvulo 2 da mulher com o espermatozoide do homem. Terceira questão. Já pensou em montar um pequeno guia do corpo humano? Faça a atividade 6 da página 17 do caderno de atividade Alegria. Consulte-o quando quiser. Então, a terceira questão é uma resposta pessoal de você. E agora vamos para a correção da página 140. Primeira questão. Assinale V verdadeiro e F falso. Nas grandes cidades não há necessidade de estação de tratamento de água. Falso. O esgoto recolhido pelas redes de esgoto deve ser tratado e só depois lançado nos rios ou nos mares. Verdadeiro. Segunda questão. Converse com os colegas e o professor sobre A. Como é feito o tratamento de água nas estações? A água é filtrada, recebe cloro e outros produtos químicos com o intuito de eliminar micro-organismos causadores de doenças. B. Por que o esgoto precisa ser tratado? Para não contaminar o ambiente ao ser liberado nos corpos de água ou no solo. Terceira questão. A terceira questão é uma resposta pessoal de vocês, tá? E a quarta questão também. Vocês vão fazer a quarta questão do caderno de atividade e alegria. Turminha, essa foi a nossa correção. Eu espero que vocês tenham feito direitinho, que vocês tenham conseguido entender o conteúdo direitinho. Coloquem corrigido e a data de hoje nas páginas que nós fizemos, tá bom?
Mais uma vez, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.